te adorar. Foi que eu nasci.
Vamos orar. Senhor amado, Pai querido, primeiro eu te louvo e te agradeço por estar aqui. Aqui é um território santo, é a embaixada do Deus Altíssimo. Obrigada, Senhor. Obrigada porque as circunstâncias não nos pararam, nem nunca vão nos parar. Obrigada, Senhor, porque temos tido lutas grandes, não pequenas, mas em todas as lutas, o leão da tribo de Judá está à nossa frente. Obrigada, meu Deus. Obrigada porque um povo aqui te reconheceu como Senhor e Salvador das suas vidas. Hoje são seus filhos, nossos irmãos amados e queridos, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem sido o provedor dessa obra. O Senhor não precisa do nosso dinheiro, mas a Tua Bíblia, a Tua palavra diz, Pai, que nós devemos devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas. Ah, Senhor, fazemos isso em obediência a Ti também neste lugar. O Deus que provê todas as coisas é o Deus desse ministério. Senhor, abençoa cada um que dizimar, que ofertar. Abençoa também aquele que, assim como eu no início, não tinha o entendimento. Abençoa, Pai. O Espírito Santo que hoje habita em cada um é aquele que pode convencer, que pode ensinar todas as coisas. Por isso nós entregamos a Ti cada centavo desse gasofilácio, cada centavo colocado no QR Code que está na tela. Oh Deus, colocamos diante do Teu altar, para que o Senhor multiplique em bênçãos espirituais, em saúde, em graça. E como foi cantado aqui o primeiro louvor pelo Jaime, em cada família seja um lugar de bênção e de milagres, em cada casa. E aquele, Pai, que está sem emprego, sem provisão, nós profetizamos e declaramos, Pai, que essa semana será uma semana de ótimas notícias, Pai. Declaramos que o Senhor já está enviando a quantidade de anjos que forem necessários, para mexer em currículos, mexer nos computadores, mexer nos telefones e falar, nossa, lembra dele. Lembra dela. Espírito Santo. E você que for chamado, lembre. E você que for chamada, lembre. Que R$1 na mão de Deus é uma fortuna. Mas uma fortuna sem Deus não é nada. E aqui nós temos testemunhos de irmãos que podem contar para vocês isso. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Minha casa será
Amém? Tem alguém que nos conhece? Tem? Ou todo mundo já nos conhece? Amém. Nós somos ali da Igreja do Ressaca. A Igreja do Ressaca está em 3 municípios. Itapecerica, Cotia e Embu das Artes. Nós estamos lá. E nós queríamos falar que nós estamos muito felizes de estar aqui. Eu creio assim, que é uma manhã profética. Amém? Uma coisa eu quero profetizar e chamar a existência. Você não vai sair da mesma maneira que você entrou. Amém? Deus tem algo tremendo para fazer na sua vida hoje. É hoje, não é amanhã. Amém? É hoje. E eu creio que Ele vai fazer infinitamente mais. Eu não sei qual é a sua expectativa, mas Ele vai fazer algo novo na minha vida e na sua vida. Amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio, pela alegria, Senhor. Pai, nós nos sentimos constrangidos, Pai. Porque, Senhor, se nós não fôssemos programar, não seria tão bom como tem sido, Pai. Por isso, fala conosco. O Senhor nos capacita, Pai. E derrama graça nesta manhã, Pai. Porque, Senhor, sabemos, como a Cláudia falou, que nós poderíamos estar em tantos lugares, mas nós escolhemos estar aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Algo que o Senhor colocou no meu coração desde ontem, sobre a igreja do Panambi. Eu falei, poxa, Panambi é a primeira igreja, o filho, caçulinha, foi a primeira igreja que, depois lá da Jorge João Saad, do ministério, começou e ela é a menina dos olhos do Senhor. Então, que você se sinta privilegiado em poder estar aqui, que você se sinta amado pelo Senhor, porque é na igreja aonde nós podemos conhecer ao Senhor, aonde nós podemos reconhecer que somos pecadores, somos falhos, Se nós sairmos da presença do Senhor, nos tornaríamos pior do que nós éramos, porque hoje nós conhecemos, como o Senhor nos mudou, como o Senhor nos transformou. E já me está falando, poxa, faz desde o século passado que a gente está na igreja. E eu sei como eu era, Eu sei como eu era, posso falar. Minha mãe chorava, falava, Valdeci, você é pior do que seu pai. Pior do que seu pai. Muito pior. Eu chorava, falava, pedia perdão. Mas continuava a mesma pessoa. Mas através da igreja do Senhor. Não é o nome, que é a igreja do Panambi, mas através de estar se colocando, como obreiro na mão do Senhor, servindo a Deus. E interessante, que naquela época todo mundo permanecia na igreja, pastor Jaime? Todo mundo, pastor Arthur, pastor Jaime. Então foi uma época de colheita mesmo, que as pessoas se firmavam, criaram raízes e permaneceram na presença de Deus, permaneceram firmes no Senhor. Então a gente tem muita gratidão pela igreja do Senhor, por este ministério, pelo pastor Chore, Amém? E eu gostaria de estar falando, Foi consagrado Pedro, Rafael, não foi? Maravilhoso, A gente poder estar com os nossos filhos na casa do Senhor. Quando nós nos convertemos, nós ali na igreja
da João Saad, eu subia com meu filho nas costas, a escada lá. E hoje ele está com quase 40, 35 anos, 34, e a gente poder agradecer a Deus, né? Já temos nossos netos também, e glória a Deus, porque, né, não é como a alegria do mundo, mas é a alegria do Senhor. Nós temos gratidão, né? Podemos estar na presença de Deus. Eu gostaria de estar falando um pouco sobre Pedro, né? Quem, né, conhece o Pedro da Bíblia, né? Ele era um homem meio estourado, né? Um discípulo amado do Senhor, mas ele era um discípulo que foi tratado. Ele era um discípulo que era bem impulsivo, né? Ele era tipo o representante dos discípulos ali de Jesus, dos escolhidos, né? Que Jesus chamou para que estivessem fazendo a obra do Senhor. Não é verdade? E eu gostaria de estar comentando um pouquinho sobre Pedro. Ele era o quê? Ele tinha comunhão com Jesus, né? Ele era tipo porta-voz, né? Ele sempre estava à frente falando ali com Jesus. Ele estava em vários lugares, naqueles momentos que Jesus precisava, né? Quando nós chegamos na igreja também, a gente poder estar trabalhando. Deus nos chama, né? Como chamou Pedro, você já está com a mão no arado. Não é verdade? Você está fazendo a obra do Senhor, né? Não é título, não é você ser reconhecido, mas você já está servindo a Deus. Quando Deus nos chama, nós já estamos aptos, né? Quando você confessa o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, e ali nós amadurecemos muito rápido, né, Liana? Eu creio que você poder está se colocando mesmo nas mãos do Senhor. Eu creio que nós éramos como Pedro também. Você orar, e não era pastor Choro, não era nem pastor ainda, era pastor Jason. A gente ia orar, ia lá em casa. Quantos dos pastores já foram na sua casa aqui? Né? Jaime, os pastores iam lá em casa, então não tinha aquela. Era muito gostoso, né? Eu comprei uma jaca desse tamanho, o pastor Jaime chegou lá. É tudo simples. Deus é simples, meu irmão. Deus é simples. Deus é simples. Deus é simples. E Deus procura pessoas simples. Né? Pessoas que se colocam mesmo, né? Reconhecem que Ele é Deus. Pessoas que reconhecem, né, que sem Ele nós não somos nada. Não é verdade? Sem Ele nós não conseguimos mudar, né? Que a nossa luta maior é conosco, né? A nossa luta maior é conosco mesmo. Mas quando nós olhamos para a igreja, nós podemos ver também os milagres de Deus, né? Olha para o seu irmão e fala, você é um milagre de Deus. Você é um milagre de Deus, você poder estar aqui, né? Nós paramos para abastecer. Aí eu fui lá no caixa, lá dentro, para pagar. Aí entrou um rapaz todo alegre, todo contente. Ei, bom dia, minha mãe me ensinou a cumprimentar. E já saiu para o carro, mas quando eu vi, eu falei, não é a alegria de Deus. Com aquele som lá alto, e nós viemos para a igreja. Eu falei, é a alegria do Senhor. É você poder estar se colocando mesmo na vontade do Senhor. Amém? Em João 1, 40 ao 42, eu gosto muito dessa passagem, né?
que André encontra Jesus, né? Diz assim: era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Amém? Então, assim, André encontrou Jesus. E ele foi e contou para o seu irmão Pedro: Pedro, encontrei, né, o Messias. Vamos lá para você conhecê-lo, vamos lá que eu vou apresentá-lo para você. E Jesus, né, quando Pedro chegou, Jesus já olhou para Pedro. E já viu, né, que Pedro era um homem que tinha um coração mesmo voltado para o Senhor. E ele olhou, né? E Pedro não se apresentou. Poxa, esse aqui, né? André fala: poxa, esse aqui é meu irmão. Não, Jesus, ele conhece o meu e o seu coração. Ele conhece as nossas intenções. Ele sabe, né? Ele sabe quem nós somos. Ele sabe como nós agimos, como nós caminhamos. Então, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, nós temos que ser simples, né, verdadeiro. Como que Deus vai agir na minha vida se eu sou de uma maneira que tento, né, mostrar algo que eu não sou? Não é verdade? Pedro, você é inconstante, mas você vai ser um homem firme. Pedro, você é falho, né? Você é pecador, como, né, para falar mas você vai ser um homem a qual eu vou usar. O Senhor está procurando vidas, não é verdade? Quando nós chegamos na igreja, não é verdade? Quando eu cheguei, eu já me falo: poxa, eu bebia. Eu também bebia. Eu também era totalmente torto, não sabia. Cheguei lá, sexta-feira tinha culto. Falei: eu vou trazer meu pastor, que a gente ia numa célula, nos convertemos numa célula. Essa igreja não tem pastor, vou trazer o pastor para mim aqui. O senhor sempre convidava. Então a gente tira uma conclusão, não é verdade? Você chega na igreja, você tira uma conclusão, você já faz aquele julgamento que você acha que aquilo que é a igreja. Mas aquele dia Jesus olhou para mim. E ele viu. E me chamou. Né? E daquele dia em diante, a gente, né, poxa, tinha culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta. A gente não ficava um dia sem ter atividade. Tinha ali na Cidade Jardim o circo, né, a tenda. Então Jesus, ele nos chama, né, da maneira que nós estamos. Mas nós não permanecemos da mesma forma. Não é verdade? Porque através da igreja nós podemos, né, ter um relacionamento com o Senhor. Você sabia que Deus, ele está em todos os lugares, mas ele não se manifesta em todos os lugares. E a partir daquele momento, né, o Senhor começou a trabalhar nas nossas vidas. Amém?
Pedro também, ele andou sobre as águas, não andou? Ele andou sobre as águas. Jesus, né, estava vindo lá, ele falou, se és tu mesmo, Senhor, manda eu ter contigo. Então ele teve fé naquele momento, né? Mas quando ele olhou para a circunstância, para os ventos, né? Quando ele tirou o foco de Jesus. Quando nós tiramos o foco, é lógico, né? Que graças a Deus que nós temos, né, um compromisso com o Senhor, então você não tem dois pensamentos, hoje eu não vou na igreja, domingo eu não vou na igreja, né? Mas a gente sabe que o nosso compromisso é com o Senhor. Então assim, não tem dois pensamentos. Nosso foco, ele não está olhando para os lados, para as coisas do mundo, mas nós temos, o nosso foco é no Senhor Jesus. Então Pedro, ele olhou para o lado, o que aconteceu com Pedro? Ele afundou. Mas, glória a Deus, né, que Pedro tinha um coração simples, Pedro tinha um coração mesmo que agradava ao Senhor. E naquele momento foi a oração mais rápida que Deus atendeu. Porque quando ele afunda, ele grita, né, Senhor, socorro. Jesus puxa Pedro. Então, se nós olharmos, né, para o lado, se você olha para a circunstância, se você, né, começa a olhar para as coisas do mundo, você vai perder o foco, você vai ter muito problema. Na verdade. Então, nós temos um compromisso com o Senhor. Nós sabemos como nós éramos, nós sabemos de onde nós viemos, né? Como teve a quebra de maldição aqui. Né? Quantos estavam aqui? E foi algo tremendo, né? Você vê que tem maldição hereditária. Você vê que tem situações que prevalecem na nossa vida até hoje. Mas glória a Deus, né? Depois que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós podemos ver, né? Que o pecado, ele segue até a 3ª e 4ª geração, mas as misericórdias do Senhor são por 1000 gerações da nossa vida. Não é verdade? E hoje eu posso agradecer a Deus porque a minha geração, né, eu creio que Deus já quebrou. Não é verdade? Eu tenho 2 filhos, nenhum deles bebe, nenhum deles fuma. Isso não tem nada de por eu, né? Mas assim, é pelo Senhor. Não é verdade? E algo assim que o Espírito Santo está colocando no meu coração também, né? Ele tem quebrado cadeias da nossa vida. Ele tem quebrado cadeias, não é verdade? Porque muitas vezes nós estamos na casa do Senhor, nós estamos na igreja, né? E depois daquele culto que nós assistimos aqui, que nós participamos aqui de quebra de maldição, o Espírito Santo falou muito comigo. Para que eu pudesse dar um abraço no meu filho e falar que eu amo. Porque tem coisas, né, que vêm nos acompanhando, você tem resistência, né, você tem dificuldade de muitas vezes você dar um abraço num filho. Eu vejo o Jaime dando um beijo no Flavinho, eu falo, poxa, que liberdade, né? E duas semanas atrás, meu filho
foi lá em casa, eu chamei ele, filho, vem cá, vamos conversar. Eu creio que no mundo espiritual, né, muitas cadeias foram quebradas naquele dia. Porque eu declarei que eu o amo. Eu declarei que, né, que ele é meu filho. E ele também declarou, ele reconheceu, falou, pai, porque muitas vezes vai surgindo algumas, né, situações, a gente trabalha junto e eu dei um beijo nele e aquilo ali, eu falei, Senhor, né, nós temos que quebrar as nossas cadeias muitas vezes. Não é verdade? Nós temos que quebrar essas cadeias muitas vezes, que vai se criando, né? E ele tem 34 anos. Demorou só 34 anos só para eu poder dar um beijo no meu filho. Então, assim, que Deus continue trabalhando, continue nos mostrando onde nós, né, temos que romper, né, aquilo que tem nos prendido. É verdade, não importa quanto tempo você está na igreja, né? Não importa. O importante é nós podermos ter este discernimento. Amém? Então Pedro, ele era um homem que estava sempre à frente, né? Em Lucas 22, não vou demorar muito já. No versículo 31 ao 34, né? Diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para que vos peneire como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto à prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negará que me conheces, antes que o galo cante. Amém. Então, muitas vezes, vai ter algumas situações na minha vida e na sua vida que nós vamos ter que passar. Que nós vamos passar para que a nossa fé ela seja testada, né? Ela seja fortalecida. Não é verdade? Para que a nossa fé ela seja provada. Porque servir a Deus quando está tudo bem, quando está tudo tranquilo é gostoso, é maravilhoso você poder estar servindo a Deus, você poder estar na igreja, onde Deus restaura, onde Deus nos abençoa. Mas o inimigo, ele está sempre ao derredor, não é verdade? E muitas vezes onde nós vamos ser provados é onde nós achamos que somos fortes. Quantas pessoas na Bíblia, né? Abraão, ele mentiu ali que a sua esposa era sua irmã, não é verdade? Sansão, ele foi provado, não é verdade? Então, onde nós achamos que nós somos fortes, onde nós achamos que somos capazes, Satanás, ele vai querer que nós peneirar naquela situação para que você acabe perdendo o foco. Amém? Então, Satanás, ele pediu
permissão para peneirar os discípulos, para testá-los. E muitas vezes o Senhor vai deixar, né? Para que possa testar a nossa fé. Não é verdade? Qual que é a motivação do meu e do seu coração? Para que você possa crescer muitas vezes espiritualmente também. Não é verdade? Para que você possa estar passando por aquela prova, mas sendo aprovado por Deus. Quantos já não passaram provas na casa do Senhor, né? Quantos de nós? Não é verdade? Quantos de nós? E a palavra que o Senhor, né, colocou no nosso coração, eu estava comentando com a Eliane, o título, né, sobre recomeço, recomeçar. Recomeçar. Muitas vezes nós estamos na caminhada, nós estamos, né, caminhando, nós estamos fazendo a vontade do Senhor, mas acontecem algumas situações que você não entende. Lá nós somos da igreja do Ressaca, né? E muitas vezes a gente fala, poxa, agora a igreja vai bombar, né? A igreja vai... Mas de repente acontece uma ou outra situação que você olha para a circunstância e você fala, Senhor, você não entende. Você não compreende. E o Senhor falou para nós, né? Pode ser, é tempo de recomeçar. É tempo de você recomeçar. É tempo de você estar, né, se firmando, você está, né, se fortalecendo. O que Jesus falou para Pedro? Eu, porém, no 32, roguei para ti, para que a tua fé não desfaleça. Amém? Então nós estamos olhando o quê? Para a circunstância, para a situação, ou estamos olhando para Jesus? A nossa motivação está nas coisas que nós vemos, nas coisas naturais, ou nós olhamos para o Senhor? Será que essa obra aqui é do pastor Jaime? É do pastor Arthur? Essa obra é do Senhor. As ovelhas são do Senhor. As ovelhas são do Senhor. E Deus permite, né? Deus permite para que Ele possa ver onde está a motivação do meu e do seu coração. E qual foi a resposta de Pedro quando o Senhor falou, poxa, Satanás, ele, né? No 33, né? O que Pedro responde? Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Não é verdade? Muitas vezes a gente pensa que está tudo bem, não é verdade? Poxa, a igreja agora está... Pessoas que são consagradas, pessoas que são levantadas, mas o inimigo também se levanta. O inimigo também se levanta. Não é verdade? O inimigo também se levanta. E quando vem a prova, quando vem, né, as lutas, as dificuldades, a gente percebe, né? Prefiro estar na casa do Senhor.
do que estar lá fora fazendo a minha vontade. Ainda que doa, né? Ainda que você muitas vezes é espremido, ainda que você passe por algumas situações, mas o importante é você saber que na casa do Senhor você tem o melhor, né? O filho pródigo, ele quis, né, fazer a sua própria vontade, né? Ele falou: pai, me dá a minha herança, né? Me dá a minha herança, eu quero viver, eu quero aproveitar a minha vida, né? Poxa, não posso fazer nada, não posso fazer, né? Porque eu tô na igreja, não posso sair com meus amigos, eu não posso dormir fora, eu não posso fazer a minha vontade. Então me dá a minha parte. Me dá a minha parte. Mas qual foi o resultado, né? Se quebrou. Então é muito melhor estarmos na casa do Pai. É muito melhor nós sabermos que na casa do Pai nós temos o melhor, ainda que estamos sendo tratados, ainda que somos, né? Porque muitas vezes nós falamos: poxa, hoje saí de férias, minhas férias merecidas, né? E a gente vai percebendo, né, que o inimigo, ele quer isso, né? Ele quer peneirar. Peneirar é você passar por aquelas situações para quê? Para separar o trigo da casca, né? Quando está tudo bem é bom, mas quando você vai passar por uma luta, quando o pastor chega, né, e te orienta, te dá uma correção, qual que é a sua atitude? Né? Quantos aqui já foram corrigidos pelo pastor Chore? Não é bom? Tua vara e teu cajado me consola, Senhor, né? Deus corrige quem ama, não é verdade? Deus corrige a quem ama. Deus corrige quem ama. Né? Teve uma vez que nós estávamos na granja também. A gente passa por luta, né? Na igreja são feitos de pessoas, não é verdade? Tem um pastor que dizia, né? Viver lá no céu é uma glória, mas aqui na terra é outra história. O pastor Jaime é desse tempo, o pastor Arthur. Não é verdade? Muitas vezes você pensa que está tudo redondo, está tudo bem, né? Está tudo maravilha. Como está a igreja? Está uma benção. Aí nós falamos, pastor Chore, a gente não aguenta mais, não estamos... Está difícil, não tem, né? Porque não está dando, né? A gente nunca reclamamos, mas nesse dia a gente... Aí o pastor Chore falou: espera um pouco mais, vocês são importantes. Nunca mais nós esquecemos isso, né? Que daí um tempo nós fomos para o Ressaca ali, e Deus nos colocou ali, né? Nos honrou. É verdade? Nós estamos passando por mudança ali. E mudança dói, não dói? Mudança, você tem que sair do seu conforto, você tem que sair do seu ambiente, você tem que estar trabalhando, você tem que estar... E a mudança não tem assim como outra pessoa fazer por você. Você tem que... Né, pastor Jaime? Tem que lutar, não é? Tem que lutar, você tem que se esforçar, você tem que, né, buscar em Deus. E isso traz o quê? Traz crescimento para as nossas vidas. Não é verdade? Então Pedro, ele respondeu o quê? Pedro, Senhor, estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Aquilo era
Pedro era orgulhoso, né? Então Deus tinha que trabalhar, Deus tinha que quebrar. Não é verdade? Aquela situação, aquela... onde ele achava que ele era forte. Então nós temos o quê? Que reconhecer. Na verdade, nós temos que nos humilhar na presença do Senhor, né? Para que tudo aquilo que não agrada a Deus seja tirado. Na verdade, para que tudo aquilo que não é conforme a vontade do Senhor, Ele possa estar nos limpando. Amém? Pedro, eu creio também que ele não orou, não vigiou, não é verdade? E Pedro também negou a Jesus, né, 3 vezes. Imagina só, você ter aquele discípulo, aquele que caminha com você, né, que está do seu lado ali, que você investe, e no momento mais difícil, ele, não conheço, não sei quem é. Amém? Então assim, eu gostaria que você guardasse essa palavra no seu coração nesta noite, nesta manhã, quer dizer, né, que é tempo de mudança na nossa vida. Não é verdade? Deus está trazendo novas situações, um novo tempo, um tempo mesmo de estarmos saindo muitas vezes, né, daquele ambiente, daquela situação que tem prevalecido na nossa vida. Amém? Vou fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que nesta manhã, Papai, nós queremos abrir o nosso coração, Pai, para que o Senhor possa verdadeiramente, Pai, estar, sim, Espírito Santo de Deus, convencendo o nosso interior, Pai, toda resistência, Pai, tudo aquilo que nós estamos fazendo na nossa força, Pai, que caia por terra, Senhor. Toda cadeia, Pai. Toda falta de compromisso, toda falta de fé, Senhor. Toda mornidão do nosso coração, Pai. Que seja desfeito em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Só queria falar algo que... quando era a terceira vez que Pedro negou a Jesus, a terceira vez que o galo cantou, aí o Senhor teve que olhar para ele, né, fixar os olhos, naquele momento, ele caiu em si. Então, para você recomeçar, nós precisamos cair em si. Amém? Nós temos que cair em si. Aonde eu estou errando? Né? Aonde que eu preciso recomeçar, sabe? Você pegar o seu carro, tem a quilometragem, sabe? Já. Então eu creio assim, que o Senhor quer que nós recomeçamos. Amém? Não é fácil, gente, recomeçar. Nós temos passado ali por várias fases ali no Ressaca. Já foram pessoas lá nos ajudar, de repente foram embora. Ainda deu um mau testemunho, aí você tem que recomeçar. Alguns jovens estavam, a igreja estava redondinha, sabe? Hoje nós não temos pessoas para tocar no louvor. Todo mundo do louvor foram embora. Hoje nós temos a letra, né? E nós cantamos ali. E nós continuamos a louvar, a adorar o Senhor, independente se tem instrumento ou não. Nós estamos adorando ao Senhor. Se tem 10, 15 pessoas, nós estamos ali adorando ao Senhor. Amém? Então, é claro que tem hora que nós somos como Pedro, né? Você começa a olhar os ventos e fala, Senhor. E aí, essa semana passada eu orei.
Aí o Senhor falou para mim assim, que tem ministério que você semeia. Você semeia. De repente aquela pessoa sai, vai para outro ministério, o pastor colhe o que você semeou. Então, às vezes você semeia, você tem que semear mesmo. Né? Então, você semeia. Aí a pessoa sai dali do seu cuidado e outra pessoa vai colher. Entendeu? Então, assim, eu creio, né, que nós estamos aqui nesta manhã para falar para você, independente do que você está passando, não seja um coração duro, né? Não seja teimoso. Amém? Se Deus está falando para você recomeçar, recomeça. Pede ajuda. Amém? Nós estamos na igreja, né, Cláudia? Acho que tem 30 anos que nós estamos nesse ministério. E nós passamos por fases que tem que recomeçar. Temos que recomeçar. Opa! E assim, eu só queria, para terminar, quando as pessoas vão embora, dói muito, sabe? E tem jovens ali que eu conheci quando eu tinha 7 aninhos. Aí fica já, né? Aí completa 18, começa a trabalhar. Estou falando do meu testemunho ali do Ressaca. E, de repente, vai embora. Então, eu sofri assim, momentos terríveis. Falei, poxa vida, Senhor. Né? Algumas, glória a Deus, continuam servindo ao Senhor. A maioria não está servindo ao Senhor. Mas nós, ali no Ressaca, nós temos orado, clamado por essas vidas. Temos um caderno de oração. Nós continuamos orando, continuamos profetizando que Deus vai completar a boa obra que Ele fez naquelas vidas. Amém? Eu queria só orar um pouquinho. Você pode ficar um pouquinho de pé, por favor? Senhor, que manhã especial, Senhor amado. Senhor, não é fácil, Senhor, recomeçar, Pai. Não é fácil. Mas, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor fala no meu coração que há uma graça de capacitação. O Senhor vai te capacitar para você prosseguir, para você continuar, Não olhe para trás, o Senhor fala, não olhe para trás. Decanta lamanaias. As coisas velhas se passaram, eis que tudo novo o Senhor quer fazer na sua vida. Não desista. Tem hora que nós temos sentimento, tem hora que fala assim, Senhor, nós não estamos aguentando mais, Senhor. Mas o Senhor fala, filha, a obra é minha, as vidas são minhas, é eu que vou fazer, Mas nós temos vivido momentos tremendos ali no Ressaca. Temos vivido momentos de rios de águas vivas ali. E para a honra e glória do nosso Senhor, nós temos já diáconos ali. E eu creio que são futuros pastores daquele lugar. E na sexta-feira, amados, nós recebemos uma palavra. Que os anjos do Senhor estão naquele lugar. O Senhor, a peleja não é nossa, a peleja é do Senhor. O Senhor está fazendo a obra naquele lugar. Nós não estamos vendo, mas no mundo espiritual está acontecendo coisas tremendas ali naquele lugar. Em nome de Jesus. Eu queria que você falasse um sim para o Senhor nesta manhã. Fala, sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Senhor. Fala para Ele, fala assim, eis-me aqui, Senhor. Para onde que eu irei se só Tu tens as palavras de vida eterna? Eu não posso retroceder. Amados, aqueles que retrocedem, o Senhor não se agrada. Amém. O Senhor fala no meu coração também, não aborta o processo. Se você está passando por um processo, decanta na manaias, esse processo vai te levar ao propósito de Deus. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor está renovando a sua força, o Senhor está renovando a sua fé nesta manhã. Coloca no teu coração, recomeçar. Recomeçar. O filho pródigo, quando ele caiu em si, ele voltou para a casa do pai. E o pai foi ao encontro dele. Então, em nome de Jesus. Amém. O Senhor está aqui nessa manhã ao encontro de vocês. Amém.
Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigada, Senhor. Eu quero, Pai, declarar aqui, Senhor, no mundo espiritual, em nome de Jesus, toda boa obra que o Senhor começasse na vida dos meus irmãos, o Senhor vai ser fiel, é poderoso, vai fazer infinitamente muito mais, Senhor. Pai, todo sentimento de desistir, de largar a mão, Senhor, Pai, não permita, como a Cláudia orou aqui, todos já entregaram a vida para o Senhor Jesus e cremos que é um recomeço. Amados, recomeçar é nascer de novo. Então, houve um novo nascimento, houve uma confirmação aqui do teu propósito, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigada, Pai. Nós te louvamos. Eu queria que você desse uma salva de palmas bem forte para Jesus. Amém? Obrigada, Jesus. Amados, vamos seguir nesse fluir do Espírito através de nós, nesse fluir do amor de Deus através de nós. Que seja uma semana que está sendo renovada, que está sendo começada novamente. Hoje é domingo, segunda-feira, agora começando a semana. Que seja uma semana cheia do Espírito Santo, e cheia desse sentimento, desse amor de Deus por cada um de nós. Que esse amor de Deus que nós estamos sentindo aqui hoje possa ser transbordado a quem nós possamos encontrar. Esse amor que, não se enganem, irmãos, esse amor que, quando a gente fala que é um amor simples, ele é simples, mas ele não é simplório, não. Ele é um amor grandioso, de um Deus que criou cada um de nós, criou cada um de vocês, e tem o melhor para cada um. Esse Deus que crê tanto em nós, que acredita tanto em nós, que deposita tanto do seu amor, tanto da sua confiança. O que Ele espera? Ele não espera que nós sejamos perfeitos. Ele espera que nós tenhamos nosso coração aberto, para termos Ele junto conosco, para termos Ele ao nosso lado, nos levando. Então, pegue na mão desse Senhor, pegue na mão de Deus, deixe Ele fluir através de você, pois Ele mesmo falou em João 13:1, tendo amado os seus que estavam no mundo, Ele amou-os até o fim. Ele amou com amor enorme. E depois em Mateus 11:29, Jesus falando: aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e assim vocês encontrarão descanso para suas almas. Então transbordem, meus amados. Não percam a oportunidade nas pequenas coisas e nas grandes coisas essa semana, de estarem transbordando esse amor de Deus que Ele colocou no coração de todos nós. E através desse transbordar é que nós transformaremos a vida de todos ao nosso redor. Que seja uma semana, mais uma vez, de um recomeço maravilhoso, e que nós, mais uma vez, abençoemos o Pedrinho e o Rafaelzinho aqui. Que tenham todos uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém.